A advocacia é um dos pilares da democracia, mas está com a imagem arranhada e desgastada diante das arbitrariedades das instâncias superiores do direito. Para reverter o quadro de descrédito e trazer de volta o prestígio e o respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, Alfredo Scaff Filho está concorrendo à presidência da OAB São Paulo. Ele vai conversar conosco aqui agora no Jornal da Oeste. Scaff, obrigado em primeiro lugar pela presença. Boa tarde. Brown, uma alegria muito grande estar de novo com você, né? A gente já estava sentindo sua falta. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui no seu jornal. Sucesso para você. Obrigado. Scaff, falando sobre a sua candidatura, né, essa sua pretensão sua de concorrer à OAB, um dos motivos foram essas violações que houve a prerrogativas de advogados em operações recentes. A gente noticia tantas e tantas todos os dias, né, operações em que foi violado, por exemplo, o sigilo entre a comunicação entre cliente e advogado. Vários advogados relatam dificuldade para acessar investigações, muitos casos, estamos falando aqui de investigações que tramitam em cortes superiores de Brasília. É essa uma das suas preocupações? É isso que te leva a essa candidatura, esse atual estado de comprometimento do direito à defesa, Scaff? Veja, Brown, você falou uma palavra extremamente preocupante. Você está dizendo que a violação de prerrogativas está acontecendo todos os dias. E isso está mobilizando a sociedade civil a perguntar: cadê a OAB? E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para justamente fazer o que tem que ser feito. A OAB foi criada para proteger e defender prerrogativas dos advogados, o livre exercício da profissão, o cumprimento do artigo 133, que diz que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. E, Brown, tudo isso que você falou que está acontecendo, na minha opinião, tecnicamente falando, é nulo. Porque não existe processo válido sem a liberdade da advocacia. Não existe processo válido, nem uma condenação ou absolvição válida sem a participação do advogado em todos os termos do processo. É assim no mundo inteiro. É isso que se chama de contraditório, é isso que se chama de presunção da inocência, é isso que se chama de devido processo legal. Nós só queremos, na verdade, o restabelecimento do que é normal. O que está acontecendo no Brasil não é normal. O desrespeito à advocacia, o desprestígio à advocacia é muito mais culpa da OAB do que qualquer ato arbitrário do judiciário. É por isso que a gente precisa repaginar a OAB e voltar a ser a OAB protagonista que realmente não fica calada, que tenha missão, que tenha foco, que tenha propósito, mas como função típica a proteção e a defesa do livre exercício da advocacia. Scaff, vou trazer aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Jorge Serrão e o Bruno Musa. Eles também vão te fazer perguntas. Por favor, Serrão. Scaff, a desmoralização se amplia a cada momento. Além da gente ter essa ação absolutamente ilegal, ilegítima de uma juristocracia no Brasil, a gente também assiste a uma certa conivência da própria ação dos advogados. Quando você tem a explosão de denúncias sobre vendas de sentenças em tribunais superiores, você tem todo o envolvimento de grandes bancas de advocacia, bancas que geralmente têm parentes também na alta cúpula do Poder Judiciário, e isso vai desmoralizando a justiça e o senso de justiça no Brasil. Como é que a gente pode reverter esse tipo de coisa, Scaff? Excelente pergunta, Serrão. Obrigado pela pergunta. Veja só, esse é um problema interno, em primeiro lugar, do Judiciário, que tem a sua própria corregedoria e tem um Conselho Nacional de Justiça para resolver essas coisas. Mas, obviamente, que nós da advocacia também somos fiscais da lei. Nós juramos o cumprimento da Constituição. E o que a gente não pode admitir é uma OAB calada nesse tipo de assunto, como se não fosse problema da sociedade civil e da advocacia. Porque se você tem um judiciário fraco, você tem uma advocacia fraca, uma sociedade civil fraca. E como é que o advogado vai sobreviver com um judiciário inseguro que nos traz insegurança e que, eventualmente, tem alguns casos, precisa, obviamente, ter do OAB nesse combate a esse tipo de equívocos, corrupção eventual no judiciário, porque o judiciário é a última palavra da sociedade. E nós somos os instrumentos do cidadão para com o judiciário. Então, realmente, esse problema que você cita afeta a todos. O problema, Serrão, é que você sabe como ninguém que a OAB está calada, está subserviente, está omissa, está acovardada. É isso que a gente quer restabelecer, porque nós vamos ter palavra, nós vamos ter posicionamento, postura, liderança, coragem e independência. É isso que eu quero trazer para a OAB de São Paulo. Você, Musa. Scaff, muito boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Eu tenho pessoas muito próximas mesmo, que
já ultrapassaram o momento financeiro deles, que são advogados lá já de longos anos e que decidiram abandonar a carreira, e estou falando há poucos dias, meses, pela decepção com o que está acontecendo. Muitos me afirmam, olha, não adianta nada eu elaborar uma tese muito técnica, por melhor que eu seja como jurista, porque vai cair na mão de um que, de repente, simplesmente rasga toda a parte técnica que eu estudei, então abandonei. Essas pessoas que estão hoje na OAB, SCAF, eles sabem disso, eles não se importam, ou já chegou num ponto tão baixo de falta de credibilidade da instituição que agora é só subir? E veja, eu não falo só da OAB, tá? Eu estou falando no geral do Brasil, mas no seu caso, da Ordem dos Advogados. Excelente pergunta. Veja só, a minoria se aproveita dessa bagunça. Essa que é a verdade. Mas sabe qual é a minoria? Menos de 1%. Eu estou preocupado, na verdade, com a graça da advocacia, que está sofrendo com esse tipo de atitude, que não chega na porta do juiz, que não chega em Brasília nos tribunais superiores. A advocacia não tem nível. A advocacia é igual. Se você tirou a carteira da OAB hoje ou tem 40 anos de OAB, você tem as mesmas prerrogativas. O que está acontecendo é o que você exatamente falou. Os juízes, na sua minoria, não estão querendo atender o cidadão, não estão atendendo a advocacia. Eu tenho uma máxima na minha campanha, que é o judiciário que trabalha para a advocacia, para a sociedade civil, e não o contrário. O que está acontecendo é que nós não estamos tendo diálogo. O judiciário também não aceita juízes preguiçosos, juízes corruptos, juízes que não atendem advogados. Eles também querem punir. Ocorre que você tem que ter um presidente de OAB, e aí, para justamente reforçar essa relação com o judiciário, para que isso diminua drasticamente e que todos os colegas advogados tenham acesso à justiça, porque o advogado sem acesso ao juiz é o cidadão sem acesso ao juiz. Perfeito. Então a palavra do Alfredo Scaff, que é candidato à presidência da OAB São Paulo, está participando dessas eleições importantíssimas que acontecem aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional São Paulo. Obrigado, viu, Scaff, pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Serrão. Obrigado, Bruno, pela participação. Uma honra muito grande estar aqui e a gente vai, se Deus quiser, vencer essas eleições para fazer uma OAB de São Paulo diferente, protagonista, com postura e que vai orgulhar todos vocês com a liberdade de imprensa junto conosco, porque a advocacia e a liberdade de imprensa são os pilares da democracia. Obrigado.